Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao coração de vocês. Quero pedir que você ore comigo para que Deus fale conosco. Feche os seus olhos e diga: Deus, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Ó Senhor, fala conosco através da Tua preciosa, profunda, poderosa palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que muda, que já mudou a história da vida de muitas pessoas e que continua fazendo isso. Que essa noite o Senhor possa me usar para trazer algo especial ao coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você, gentilmente, mais uma vez, diga para a pessoa do seu lado: guarde a sua fé. Diga para a pessoa do outro lado também. Meus irmãos, eu tenho entendido, na minha caminhada com Cristo, que um dos maiores desafios de um cristão é guardar a sua fé. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, isso se torna cada vez mais difícil. Nós temos sido bombardeados, temos tido a nossa cultura celestial, nossa cultura familiar, nossa cultura bíblica cristã, bombardeada por influências malignas. E eu sei que você tem percebido, nós já temos falado sobre isso, de que o mundo é como se ele estivesse conspirando para destruir a nossa fé em Deus. E muitas vezes, as pessoas vêm do mundo e entram numa igreja achando que vão encontrar o céu e encontram uma parte do inferno. Não fique chocado comigo, tá? Mas as pessoas vêm de fora querendo algo bom e chegam aqui e muitas vezes sofrem as maiores decepções da sua vida, não no mundo, mas na igreja. Então a igreja, que deveria cooperar para que a nossa fé fosse preservada, sendo a noiva, a enviada de Cristo, muitas vezes é aonde nós temos os nossos maiores campos de batalha para proteger a nossa fé. Porque quando você está no mundo, você sabe que o mundo é mundo. Lá está realmente o que não presta. Você concorda comigo? Então, se seus amigos são mundanos, eles são promíscuos, eles têm mais de uma namorada por vez, levam essas namoradas para o motel, têm relação sexual fora do casamento, é estupro, é pedofilia, é todo tipo de desgraça e de mazela que nós seres humanos temos observado no mundo. Coisas que até hoje me chocam profundamente. Eu já sou marido, pai, estou casado há 11 anos, meu filho tem 7. Eu estou a minha vida inteira na igreja, mas tem coisa que hoje, quando eu descubro, eu fico destruído por dentro. Eu preciso de um tempo para me recompor, para me reconstruir diante de algumas situações. Então você vem para a igreja, e a igreja que deveria te oferecer, e eu quero te falar que a igreja não são essas paredes, você sabe disso. A igreja somos nós, as pessoas. Nós formamos a igreja. E aí quantos já vieram para a igreja achando assim, que na igreja todo mundo era perfeito, todo mundo é quase um anjo, está quase voando, não aparecem as asas, mas ele está quase levitando. E aí você encontra o quê? Um montão de gente problemática, imperfeita, cheia de dúvidas, cheia de coisas que trouxeram do mundo e em processo de tratamento. Agora a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Mas nós estamos num processo. Quem aqui neste salão é perfeito? Só tem uma pessoa que está aqui agora, Jesus, através do Espírito Santo, o único que pode ser perfeito. A Bíblia diz que ele é o único digno de desatar os selos do livro. Ele será o único de julgar, o único digno de julgar os outros, de realmente estabelecer os que são e os que não são. Por quê? Porque ele é perfeito. Por que Jesus nos disse para não julgarmos os outros? Porque nós não temos essa autoridade. Você compreende isso? Só tem a autoridade de julgar alguém quem tem realmente condições para isso.
Eu, por exemplo, sou pastor, pastoreio há 10 anos, então eu tenho autoridade para julgar situações que uma igreja vive, porque eu já estou há 10 anos pastoreando. Então, se um pastor passa por um problema, eu tenho autoridade para aconselhá-lo, porque eu estou há 10 anos à frente de uma igreja enfrentando diversos tipos de problemas. Então, tem certas coisas. Agora, é claro, não significa que você não possa ajudar alguém, mesmo que você nunca tenha passado. Você não precisa ser um drogado para ajudar alguém a se livrar das drogas. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando, tá bom? Então, assim, entenda que a igreja tem que ser um lugar para abençoar. E muitas vezes não é assim que acontece. Eu quero compartilhar algumas coisas do meu coração com vocês. Eu me lembro de alguns anos atrás na minha vida, não são muitos, em que a única coisa que eu tinha era um violão, e olhe lá que era um violão ruim. E uma mala cinza. Eu me lembro até hoje dessa mala. Você não viu, essa mala não existe mais esse tipo de mala, mas ela tinha 2 fivelas assim de couro, gigantescas. A coisa assim do tempo de lá, entendeu? Aquela mala assim terrível. E tudo que eu tinha na minha vida estava dentro dessa mala. Eu me lembro que eu me sentava na minha cama, abria essa mala, olhava e dizia: Deus, o que é que vai ser da minha vida? Não tenho nada. Mas eu tinha algo, eu tinha um coração. Eu tinha uma fé. Eu pegava meu violão ruim, aquele violão que você toca, ele fica trastejando, e tocava aquele violão e a presença de Deus vinha. Era simplesmente aquilo. Mas um dia eu me tornei um pastor. Não busquei, não lutei por isso, mas Deus quis assim, foi Deus que fez. Deus me fez então, na verdade, como pastor, eu comecei a conhecer as piores mazelas que um ser humano podia viver na sua vida. Você não imagina. Eu estava outro dia com um amigo meu conversando, e ele estava assustado, porque uma ovelha dele, líder de célula, o procurou e disse assim: pastor, eu queria te confessar algo. Quando eu vejo assassinato na televisão, isso me dá uma alegria no coração. Quando eu vejo notícias de estupro, sabe, me dá um negócio assim, eu penso em estuprar também. Inclusive, pastor, já pensei em matar sua esposa, seus filhos e depois matar o senhor. A ovelha dele disse isso para ele. E ele estava assustadíssimo e veio me procurar para pedir oração e aconselhamento. E a ovelha dele disse assim: já falei com a minha esposa sobre isso, eu não sei o que me dá, mas quando eu vejo, me dá vontade de matar também. Um psicopata dentro da igreja. Uma pessoa precisando desesperadamente de uma ajuda psiquiátrica. Outro dia nos Estados Unidos, alguém entrou numa igreja e matou 27 pessoas. Numa igreja em que ele matou quase 50% da membresia, porque ela tinha 60 membros. E com armas nas mãos, ele assassinou 27, deixou outros 20 feridos. Eu não tenho notícias mais se esse número de mortes aumentou. Mas numa cidadezinha com 1000 habitantes nos Estados Unidos, entra-se numa igreja e se assassina 27 pessoas. Meus irmãos, eu não estou aqui para aterrorizar vocês, mas eu estou aqui para dizer que esse é o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Eu conheci pessoas nessa minha jornada pastoral que tinham uma aparência tremenda de santidade, mas que nos bastidores eram promíscuas e corruptas. Quando se conhecia a vida delas na intimidade, você observava que de santidade não havia nada. Era simplesmente uma fachada cristã. E eu vou te falar, é muito fácil você ter uma fachada cristã. É muito fácil você ter uma aparência de que é, mesmo não sendo. E eu te digo, na igreja nós temos muito disso. Já confiei em pessoas que me decepcionaram profundamente, a ponto de gerar em mim o desejo de não continuar mais pastoreando.
pessoas que eu pastoreei, que eu cuidei, que eu investi, que eu levei em viagens comigo para aprender mais, para poder aplicar, e que me decepcionaram profundamente a ponto de eu me sentir com muita raiva no coração. Por que que essa pessoa fez isso comigo? Por que que essa pessoa fez isso com a igreja, com o reino de Deus? Por que que fez isso com Jesus? Por que escolher um caminho de tanta decepção e desgraça? Talvez você está aqui me olhando e você já confiou segredos seus a alguém na igreja. E no outro dia você ficou sabendo que muita gente já sabia do que você havia confiado em alguém e compartilhado e aberto seu coração. Aí de repente você se pergunta: meu Deus, eu estou num lugar onde eu deveria me sentir o melhor possível, mas hoje eu estou me sentindo o pior possível. Você vai entender onde eu quero chegar. Nós muitas vezes vivemos no meio entre cristãos que compram e não pagam. Vivemos no meio entre cristãos que prometem e não cumprem, que não têm mais palavra. Vivemos no meio de pessoas que não têm hombridade, não têm caráter. Pessoas que muitas vezes têm a aparência, mas que não são. E você então se depara com situações que vão querendo destruir sua fé em Jesus. Porque sabe o que acontece nessas horas? Nós queremos transferir essas mazelas para Deus, achando que Deus tem alguma coisa a ver com os erros dos outros. Por que que Deus permitiu essa pessoa fazer isso comigo? Por que que Deus autorizou eu viver essa situação? Deus não tem nada a ver com isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos abriu os braços para que nós fôssemos transformados, enviou o Espírito Santo como consolador. Deus fez tudo por nós, por amor, mas nós escolhemos. Nós temos o livre arbítrio de fazer as escolhas, mas muitas vezes fazemos as escolhas erradas. Vivemos no meio de cristãos que falam mal dos católicos porque os católicos idolatram imagens, mas cristãos que idolatram seu carro, ou idolatram sua casa nova. Eu fico perguntando, qual é a pior idolatria? E nós falamos mal dos idólatras, mas muitas vezes nós também somos idólatras. Estamos idolatrando um relógio, estamos idolatrando um celular, estamos idolatrando alguma coisa. Alguma coisa você está tornando como ídolo na sua vida. Porque se isso toma muito do seu tempo, a ponto de tirar o seu tempo com Deus, você pode ter realmente a consciência de que você pode estar com um problema. Pessoas que culto a culto, escutam palavras tremendas, mas saem do templo sem nada pôr em prática. Eu vou te falar, nada disso para mim faz parte do evangelho, do reino ou da noiva de Cristo. Isso não é noiva. Isso não é evangelho. Na verdade, eu chamo isso de joio no meio do trigo. É o que a Bíblia diz. Sabe o que vai fazer a diferença, meus irmãos? É a nossa postura. Antes de você achar que foi decepcionado, olhe para você. Olhe para você mesmo e analisa qual tem sido a tua caminhada, como ela tem sido. Qual tem sido a tua postura como cristão. E o detalhe é que isso tem atingido até os bons cristãos. Isso tudo tem atingido aqueles que querem fazer algo especial para Jesus. Porque as pessoas entram aqui e entram em outras igrejas com o coração puro, querendo dar o seu melhor para Deus. E aqui encontram os piores tipos de situações. Eu me lembro de um irmão, por exemplo, que se converteu aqui na igreja. Nessa época chegou um outro que veio de Goiás, de algum lugar aí. Não tem nada a ver com a região, só estou citando de onde ele veio. E o irmão que tinha se convertido aqui era muito rico. E esse outro que veio com a conversa bonita, aparência boa, sem eu saber, sem pastor Emerson saber de nada, conseguiu pegar R$500 mil emprestado com o outro que tinha acabado de se converter.
Isso aconteceu aqui. Isso faz anos. Sabe o que ele fez? Deu calote no irmão e se mandou, sumiu no mundo. Quando esse irmão nos procurou para dizer, pastor, perdi R$500 mil, eu disse para ele, meu irmão, por que você não nos consultou antes? Por que você não nos procurou para a gente te direcionar? Eu já tive gente aqui me dizendo assim, pastor, faz aí um tipo de calendário, coloca isso no mural da igreja, todos os irmãos que têm empresa, para quê? Para a gente poder fazer negócio uns com os outros. Meu Jesus, me deu até um frio na espinha, me deu um arrepio, assim, uma coisa, porque eu fico pensando, meu Jesus amado, eu não posso fazer isso, eu não conheço mais as pessoas, não dá mais para saber quem é quem vai cumprir o que promete. E aí depois alguém vai dizer o quê? Foi o pastor que aconselhou a gente a fazer isso. E um problema pode ser, então, instaurado. Mas Deus, meus irmãos, diante de tantas situações, tem trazido algumas verdades ao meu coração. Eu quero compartilhar isso com você, porque nos dias em que nós vivemos, a maior arma do diabo tem sido a estratégia sutil de desestabilizar a nossa fé. No mundo em que quase não se nota mais a diferença entre os que são e os que não são cristãos. No tempo que eu me converti, você tinha uma diferença clara, que eram o quê? As roupas. Não é assim? O Davi Fernandes até falou da avó dele, a mulher de coque. Né? Se você visse uma mulher com coque andando na rua, com a saia comprida e uma blusa com as abas assim, como se fosse voar, você dizia, essa irmã da Assembleia de Deus. Né? Com aquela saia assim que é dobrada várias vezes, comprida, ou essa irmã é do círculo de oração, essa irmã, ela é da oração, olha, você pelo menos via uma certa diferença, mas hoje não se sabe mais. Já viu um vídeo na internet que tem dois caras sentados num banco de uma praça, um vestido de roqueiro assim, pesado mesmo, cabelo roxo, e o outro, igual assim, com o meu óculos do Harry Potter, e comportadinho assim, e de repente chega uma pessoa, e a pessoa tem que escolher que lado do banco senta, ela fica com medo do roqueiro, mas ela senta do lado do comportado. No final da história, o crente era o roqueiro, e ela acaba descobrindo que o comportado era um bandido, e o outro era o crente. Aí ele puxa a Bíblia do jaquetão de couro assim. Hoje não dá mais para saber. Só tem uma coisa que pode nos diferenciar hoje, meus irmãos, é a nossa postura de vida. É como você fala, é como você vive, são as escolhas que você faz com a sua vida, que vão mostrar que você realmente é um homem de Deus. Esses dias eu fiquei até assim chocado, porque uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp, e diz assim, pastor, você não me conhece, o senhor não me conhece, mas uma ovelha sua bateu o carro da minha mãe. Não, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, olha, eu realmente não te conheço, me adianta o problema para eu saber se vai valer a pena, se eu realmente preciso disso. Ela disse assim, olha, uma ovelha sua bateu o carro da minha mãe, inclusive acabou com a traseira. Minha mãe é uma trabalhadora, pastor, eu lhe peço ajuda, porque na hora que ele acabou com a traseira do carro da minha mãe, que ele desceu, ele disse assim, eu sou ovelha do pastor Heber Trigueiro, lá da Igreja Batista da Oração. E como nós sabemos que o senhor é um homem que compra e paga, e nós deixamos o irmão embora. Eu fiquei até assim, sem saber o que pensar. Ela queria agora que eu intermediasse o pagamento da batida. E ela disse assim, pastor, olha o que ela falou para mim. Eu sei que numa igreja, uma igreja tem que ser assim. Comprou, pagou e tal. As pessoas têm que fazer o que tem que ser feito. Eu falei assim, olha minha irmã, imagina que daqui para frente eu vou agora intermediar as dívidas de todo mundo que faz parte da minha igreja. Minha vida vai ser só isso, daqui para frente. Porque tem bandido na igreja. Tem gente ruim na igreja. É a Bíblia que diz, é o joio e o trigo convivendo juntos. Então, já pensou isso? Outro dia aconteceu isso comigo no supermercado. A irmã me ligou, um mercado lá do Estrela.
Uma conta de R$ 273. Ela disse assim: o senhor pastor Heber Trigueiro? Sou eu. Tem uma conta sua aqui que o senhor não paga faz 6 meses. Se eu, minha senhora? Eu? Como assim? Onde é isso? Tá, eu vou aí. Cheguei lá, a mulher estava até, coitada, tremendo. Achou que eu ia ser, acho que, sei lá, bruto com ela. Falei assim: quanto é a conta, senhora? 273. Quando foi que eu vim aqui fazer essa compra com a senhora? E ela estava com um caderninho anotado. Falou: não, foi um casal que veio aqui e disse que lhe conhecia e que queria comprar no seu nome, eu vendi. Mas a senhora, pelo amor de Deus, minha esposa estava comigo, está aqui minha esposa. Fomos eu e ela conversar com a irmã. Eu falei: minha irmã, eu posso chegar lá na dele e dela, usar o seu nome e fazer uma conta? Não. Como é que a senhora acredita numa história dessa? Aí eu falei para a moça da batida: a senhora não podia deixar ele ir embora. Tinha que chamar o Semutran, tinha que chamar a polícia, fizesse algo. Eu me sinto lisonjeado da senhora acreditar tanto em mim assim, mas eu não posso lhe ajudar. Eu não estava no banco do passageiro na hora da batida, nem atrás. Eu não estava, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Essa irmã hoje do mercado, ela é até da nossa igreja. Se congrega aqui hoje. Então assim, você vê certas situações que não deveriam acontecer no meio do povo de Deus. As decepções, os escândalos, a falta de crédito. Cada vez que eu sei de uma notícia como essa, eu fico chocado. Eu fico realmente chocado. Eu fico assim, dizendo: Deus, tem misericórdia. Porque a Bíblia fala sobre aqueles por quem o escândalo vem. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a Bíblia também diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês com todo amor que a igreja, ela é constituída por pessoas imperfeitas. A sua fé vai ser atacada aqui dentro, especialmente lá fora. A sua fé em Jesus, ela vai ser bombardeada. Então, o maior desafio que nós temos hoje na nossa vida em relação a tudo isso é manter a nossa fé em Deus. É nos manter acreditando na palavra, é nos manter tendo a esperança de que também tem gente boa, de que também tem gente que faz a diferença, também tem gente que está dando um testemunho maravilhoso e ganhando muitas vidas para Jesus. Minha mãe, esse mês minha mãe e meu pai se operaram de vesícula, e agora eu, no mesmo mês. Parece uma grande coincidência, né? Mas a minha mãe disse que entrou na sala cirúrgica e tinha um senhor do lado. E o senhor também ia ser operado. E o Espírito de Deus falou com ela: evangeliza ele. E minha mãe não perde oportunidade, irmão. Minha mãe é daquela que evangeliza até no banheiro. Está lá, encontrou com alguém no banheiro, ela evangeliza lá. E aí ela começou a falar para o homem lá: você vai se operar de quê? Tal coisa. Meu irmão, olha... E minha mãe, eu não sei, ela puxa umas conversas do nada, rapaz, é uma coisa que evangelista faz, né? E aí chegou no ponto que ela descobriu que a mulher do homem era da Assembleia de Deus, e que o homem contou para ela que a mulher vivia orando para ele se converter, mas ele achava que não era o tempo. Aí minha mãe pegou logo pesado: se o senhor sabe se o senhor vai sair vivo desta cirurgia? O homem já refletiu: rapaz, e se eu morro nesse negócio? Né? Se acontece um negócio. E minha mãe começou: olha, o senhor precisa entregar a vida para Jesus, como o senhor é, Deus vai lhe transformar e tal e tal. Ela disse que quando olha, o homem estava em lágrimas. E ali, os dois para serem cortados, o homem entrega a vida para Jesus na sala cirúrgica. Aleluia. Minha mãe disse que na hora que ele falou sim, a enfermeira abriu a porta e disse: dona Irinete, sua hora. Só deu tempo do homem dizer sim. Ainda tem muita gente
fazendo aquilo que realmente está na palavra de Deus. Mas nós precisamos então proteger essa fé. Interessante que eu vejo isso acontecendo em Mateus, quando o barco fica revoltado com os discípulos e Jesus está lá. O interessante desse texto, eu já preguei sobre isso uma vez, é que os discípulos eles estavam seguindo Jesus. A Bíblia diz que eles seguiram Jesus para o barco. Jesus estava com eles e mesmo assim o mar ficou revoltado. Isso nos fala que você pode estar servindo a Deus na sua vida. Você pode ter a presença de Deus na sua vida. Isso não vai impedir você de passar por turbulências. Isso não vai te livrar de passar por desertos. Isso não vai te livrar de passar por situações comprometedoras, difíceis. É a sua postura que vai fazer a diferença. Porque aqueles homens ficam preocupados, vamos morrer. E acordam Jesus está tranquilão, dormindo. E Jesus vai dar uma ordem ao mar, tudo se acalma, eles ficam assustados. Rapaz, quem é esse homem, pelo amor de Deus? Esse homem que dá uma ordem para o mar e ele se acalma. E Jesus diz assim, olha, vocês não estão aprendendo o que eu estou ensinando? Vocês são homens de pequena fé. Vocês ainda estão permitindo que as ondas da vida, do mar, as turbulências, as lutas abalem sua fé. Vocês precisam continuar crendo, mesmo que o mar esteja revoltado. Mesmo que as coisas estejam difíceis, nós precisamos continuar crendo, mantendo a esperança viva, porque Deus é bom, Ele é perfeito, Ele enviou seu Filho Jesus, Ele nos ama, e nós vamos continuar seguindo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não porque essa igreja é perfeita, porque não é, mas é uma igreja que reconhece que está caminhando num processo de transformação e de mudança, dia após dia. E que nós lidamos com situações assim. Esse é o pior tempo de todos, pois seguir Jesus não nos garante, como eu disse, que nós vamos ter ausência de luta, mas nos garante paz dentro da luta, nos garante tranquilidade no meio da turbulência. E neste fim de ano, nós já estamos no final do ano, alguns desafios vão surgindo e já se programando para 2018. Eu passei por tantas situações nesse final de ano, que teve uma hora que eu clamei por Deus, que eu me sentia assim anestesiado. Alguém aqui já tomou Dramin alguma vez na vida? Você tem problema com enjoo? Irmão, o Dramin é um nocaute. Eu tomei aquele negócio porque eu tenho problema com labirintite. E é o seguinte, eu tomo aquilo, eu fico zen. Eu fico querendo apagar mesmo assim, sabe? Eu fico, meu Jesus, isso não é bom. Mas eu tive uns problemas tão terríveis que eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Veio uma anestesia do céu tão grande assim na minha vida que parecia que eu tinha tomado uns 2 Dramin de uma vez. Eu fiquei assim. Tanto que eu viajei para São Luís e esqueci de tomar, que eu achei que eu tinha tomado o remédio no avião. Eu disse, não tomei, mas não estou me sentindo mal. Meu Jesus, é o céu está agindo na minha vida. Tem momentos da sua vida que você precisa de uma anestesia do céu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No entanto, gente, diante de tudo isso, nós temos 2 escolhas. Escolha A, alternativa de Enem. O caminho do perdão, da saúde espiritual e emocional. Alternativa B. O caminho para uma alma enferma, para a decisão de nunca mais acreditar nas pessoas e acabar até deixando de acreditar em Deus. A escolha certa, ela é arriscada, mas necessária. Eu pergunto para vocês, que alternativa nós vamos escolher hoje? Eu tenho dito, Deus, eu quero a alternativa A, perdoar os que me ofendem, continuar buscando saúde espiritual e emocional, crendo
que ainda tem muita gente que está fazendo o que é certo, mantendo a esperança de que eu posso ser um canal para que o Senhor venha com o seu poder sobre a terra. Algumas coisas, meus irmãos, só se revelam em tempos difíceis. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se no dia que as coisas apertam, e a angústia vem, as dificuldades vêm, você desiste, é porque a tua força é pequena. Não importa se você está se sentindo fraco, mas permita que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza. Permita que a glória de Deus seja liberada sobre a sua vida, a ponto de que você não use a tua força, mas a força que vem do alto. Porque tem coisas, tem momentos da nossa vida, que ou nós contamos com a força que vem do Senhor, como Davi diante de Golias. Alguém acha que Davi, por si mesmo, podia matar aquele gigante? Ele não era preparado para a guerra, era um adolescente, fraco. Ele não tinha capacidade em si mesmo. Mas o que é que ele disse? Tu vens contra mim, Golias, com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti em nome daquele que pode. E Davi não só mata Golias, como arranca a cabeça dele com a sua própria espada. É fácil se alegrar e sorrir em tempos de vitória, mas temos que nos alegrar com Jesus em todo o tempo. É fácil ser submisso quando um líder te pede algo que você quer fazer, mas a verdadeira submissão se revela quando você faz algo que você não está concordando muito, mas você faz porque você se submete. É muito fácil ser uma esposa submissa quando o marido te traz um cordão de ouro, uma pulseira, flores. Mas quando teu marido chega bêbado em casa e você mesmo assim decide entregar um prato com comida para ele, isso é que é submissão de verdade. E nós vivemos em tempos que até os princípios têm sido quebrados. Temos que entender que as lutas, elas também são catalisadores de tratamento nas nossas vidas. Nós podemos e temos que nos tornar pessoas melhores no decorrer da caminhada. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, você tem que se tornar mais forte a cada dia, em Cristo. Escute, não deixem de ter pessoas como referenciais na sua vida. Existem os que decepcionaram, mas também existem os que estimulam a esperança. O apóstolo Paulo era um deles. Vocês podem me imitar, eu imito Jesus. Não é porque existem charlatões que os milagres de Jesus foram falsos também. Pastor Marcos estava me contando que agora tem um pastor aqui em Castanhal que tira a agulha da orelha dos outros. Falo, meu Deus, onde é que esse mundo vai parar, Senhor? Eu nunca vi Jesus fazer uma coisa dessa. Não, uma agulha. Eu vou falar para vocês, irmão, é uma coisa de chocar a gente. Né? Outro dia eu vi uns pastores cuspindo dentro da boca do outro. Estou brincando não estou inventando, verdade. Chama os irmãos no altar para receber a oração, põe água na boca, dá uma chacoalhada, abre a boca aí, ó. Tu vai ser curado agora, bebe essa água. Meus irmãos, isso é parte da igreja de hoje. De hoje. Esses absurdos estão espalhados por todos os lados. E muita gente nem valoriza a igreja da qual faz parte. Muita gente não valoriza o pastor que tem, os líderes que tem. Às vezes são pessoas até normais como eu. Eu vou te falar, eu valorizo meus pastores. Eu valorizo o meu pastor, uma das pessoas mais éticas que eu conheço na minha vida, que mantém em mim a esperança de que Jesus ainda está agindo. Em dias como os que vivemos hoje, o que nos guarda são os parâmetros que nós desenvolvemos.
Os parâmetros são aquilo, por exemplo, eu tenho esse altar pequeno aqui. Eu não posso vir de uma vez aqui, ó, porque aqui ele acaba. Se eu sei que ele acaba aqui, isso me protege de cair. Você está compreendendo? Isso é um parâmetro, são 2 parâmetros de cumprimento. E o parâmetro é aquilo que você vive, é a tua identidade. Então, você sabe realmente no que acredita? A Bíblia nos mostra que até os escolhidos seriam enganados nos últimos dias. E eu quero te dizer essa noite, lute pelo que você acredita. Desde que você tenha base bíblica para isso. Cada vez mais eu acredito no fato de que nós precisamos caminhar no centro da vontade de Deus para nós. Meu irmão, eu quero dizer para você que você é uma pessoa única. Mais uma vez eu te digo isso, não tem ninguém como você na terra. Para com esse negócio de querer ser igualzinho aos outros. Você é único. Para de ficar se comparando. Deus tem algo específico para a sua vida. Deus tem algo específico para fazer através da sua vida. Então quem é você? O que Deus te chamou para fazer? Eu quero te falar, se você ainda não sabe, não tenha pressa. Apenas continue amando Jesus e servindo a Deus. Apenas continue fazendo aquilo que você está fazendo para o reino. Porque a cada dia, Deus vai te mostrar e te... É isso que nós vivemos hoje. Vocês estão entendendo tudo que eu estou pregando aqui para vocês? Agora a Bíblia diz, em Salmos 37, eu vou encerrar com isso. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faça o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair tua justiça como a luz e o juízo, o teu juízo, ou o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indigne de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Eu vou separar aqui, rapidinho, 7 pontos importantes desse texto, bem rápido mesmo. Primeiro, a indignação, a inveja, a comparação. Eu quero te dizer que dentro de uma vida saudável, nós precisamos realmente entender quem somos. Não nos comparar com outros, mas ser o melhor que nós pudermos ser. Outro dia, eu não sei de quem, mas eu ouvi uma frase: seja a melhor versão de si mesmo. Isso é bonito. Seja a melhor versão de você mesmo. Seja cada dia melhor que você mesmo. Seja melhor do que você foi ontem. Seja melhor do que você foi no ano passado. Em 2018, seja alguém melhor do que você foi em 2017. Segundo, a confiança para fazer o bem e ser alimentado por Deus. É como se Deus estivesse nos dizendo: abençoe vidas, abençoe pessoas, e eu te recompensarei. É como se Deus estivesse falando: confia em mim e espera, porque do que você faz, eu mesmo vou te recompensar. Alguém me disse, de uma outra igreja: ah, pastor, a minha rede de células tem 10 gerações. Das 10 gerações, 8 fui eu que construí. E agora o meu pastor está querendo tirar a rede de mim e dar para outro. Mas das 10 gerações, 8 fui eu que fiz, eu que criei. Eu olhei para ele, um amigo meu. Eu falei: olha,
Eu estou identificando muito orgulho na tua vida. Me diz uma coisa, essa rede te pertence? Porque até onde eu sei, a Igreja Batista Adoração não me pertence. Eu estou servindo aquelas pessoas. Essa igreja não é minha propriedade. Ninguém é dono de ninguém aqui. A não ser quem é casado biblicamente, que a Bíblia diz que o marido é dono do corpo da mulher e a mulher é dona do corpo do seu marido. Obrigado, pastor Ivan. Mas eu não sou proprietário de ninguém, de nenhuma ovelha. Eu ensino e as pessoas decidem se vivem ou não. Eu falei assim, se o teu pastor quiser tirar essa rede de você, eu quero te dizer que tudo que você fez nessas 8 gerações que você constituiu, Deus viu e Ele vai te recompensar. Isso não passou batido aos olhos de Deus. Tudo que nós fazemos é confiando não de que outros verão, mas de que Deus está vendo. E no tempo certo Ele vai nos recompensar. A Bíblia fala também deleite. Tenha prazer na presença de Deus para que os desejos do seu coração sejam realizados. Tenha mais prazer comigo, Deus está falando, do que com as coisas que eu te dou. Pois as bênçãos são apenas uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Tem gente que está buscando tanto as coisas, que está esquecendo de buscar o dono das coisas. Aquele que realmente pode fazer tudo em nós. A Bíblia diz, entrega. Isso é rendição. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Isso fala de se render, também de confiar, mas sem reservas. Quem já andou de avião aqui? Quem aqui andou de avião e conhecia o piloto? Era um amigo seu. Quem mais? Tem outra irmã lá atrás. Eu vou te falar, nunca aconteceu isso comigo, de eu ter um amigo piloto. Mas a maioria entra no avião e confia a sua vida a alguém que nem conhece. Não é assim? O cara disse, senhores passageiros, estamos prontos para a decolagem e tal. Você não sabe quem é, a não ser que ele diga assim, meu nome é João da Silva, eu sou o piloto deste voo. E aí você pede misericórdia a Deus. Quem é católico faz o sinal da cruz. Quem é crente ora ali. Quem é alguma coisa, faz alguma coisa. E conta que vai dar tudo certo, vai chegar no final da jornada, da viagem. E nós às vezes não fazemos isso com Deus. A gente entrega as coisas para Deus, mas cheio de reservas. Ao invés de entregar e dizer, Deus, cuida disso, eu confio em Ti. A Bíblia fala sobre Deus estar no controle e fazer tudo o que é necessário. Jesus viveu isso. Pois Jesus sequer se defendeu. A Bíblia diz que Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. A história que eu sei é que as ovelhas, quando estão indo para o abate, elas não emitem nenhum som. Por isso a Bíblia faz essa comparação de Jesus indo para a morte sem se defender. Mas depois Ele foi glorificado. A Bíblia diz que Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Até os nossos dias estão contados por Ele. A Bíblia também diz, descansa no Senhor e espera nele. Descansar e esperar aqui é entender que seu dia chegará. Deus tem o controle do tempo nas suas mãos. Você está um solteiro desesperado. Meu Deus, e agora? Eu já estive assim um dia e casei muito bem, graças a Deus. Eu profetizo que Deus vai fazer o mesmo na sua vida também. Não se desespere, mas apenas espere, descanse, amém? E espere que o seu dia vai chegar. Deixa a ira. É como dizer, minha vida inteira fiz tudo correto e não deu em nada. Os que fazem coisas erradas estão prosperando. Eu acho que eu vou mudar de lado. Porque parece que quem faz coisa ruim se dá bem, e eu estou tentando fazer o que é certo, não estou me dando tão bem. Porque você está fazendo o cálculo errado. O cálculo de Deus não se reflete só nesta vida. O cálculo de Deus se reflete por toda a eternidade. As pessoas que fazem coisas erradas para se beneficiar, elas estão recebendo já o fruto do seu trabalho aqui. Nós que fazemos o que é correto, vamos receber o fruto do nosso trabalho eternamente.
Isso muda tudo, meus irmãos. Isso muda tudo. Faça a sua parte, espere, tenha esperança. O melhor está reservado para cada um de nós. A Bíblia diz: quem é injusto, Apocalipse 22, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu leio um último texto de Filipenses 4, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, e se há algum louvor nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Espírito Santo de Deus nos chama para que nós o busquemos ainda mais, para que nós estejamos nos santificando ainda mais, fazendo a diferença ainda mais. E quando alguém do mundão entregar a vida dele a Jesus e encontrar você aqui dentro, que ele não sofra mais uma decepção na vida, mas que ele encontre alguém em quem possa se espelhar, que ele encontre alguém que possa encher o seu coração de esperança, de que Deus é real, Ele está vivo, Ele está agindo através de cada um de nós.